Boa noite para todo mundo. Hoje, 2 de outubro de 2023 e vamos para o resumão do dia, minha gente. Eu tentei fazer a primeira gravação para vocês aqui, mas a minha alergia ou gripe, ou sei lá o que quer que seja, que não permitiu. Eu fiquei bem ruim no meio do vídeo, eu interrompi e vou começar de novo para vocês aqui. Peço desculpas por isso, mas eu tinha piorado um pouco aí na sexta-feira à tarde, mas ao longo do fim de semana eu melhorei, achei que eu tinha melhorado, só que hoje eu desci ladeira, minha gente. Eu acho que é tudo, né? Esse tempo doido de São Paulo, é minha alergia, é tudo junto. Mas vamos lá, disciplinadamente estamos aqui para falarmos de mercado. E se gostarem do conteúdo, já considerem deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, convidar os amigos, né, minha gente? Me ajudem a ajudar vocês. Mas vamos lá, minha gente, resumão. Pronto. Tá dando para ver aqui? Tá. Vamos falar de mercados agora. Bolsas na Ásia, minha gente, aquelas que estavam abertas, elas operam levemente negativas, mas dentro da estabilidade. Aqui a gente pode olhar para a Bolsa da Austrália e também para a Bolsa do Japão, Nikkei, ok? Por quê? Porque as bolsas da China estão fechadas. Elas vão ficar fechadas até sexta-feira, porque lá a semana inteira é feriado, tá? Então a gente fica sem a referência das bolsas da China, pra gente se basear nelas, né? Considerando que ele é o maior, a China é o maior parceiro comercial nosso aqui do Brasil, a gente fica sem essa referência essa semana e também sem a referência do minério de ferro que é negociado em Dalian, que também está fechada a bolsa por lá. Tudo bem que a gente tem o minério sendo negociado na bolsa de Singapura, mas de qualquer forma eles também, o minério de ferro negociado na bolsa de Singapura se baseia na cotação do minério de ferro de Dalian. Então, eu não acredito que nos ajuda muito, mas tem gente que usa e tá tudo bem. Mas vamos lá, as bolsas da Ásia, minha gente, elas fecharam aí levemente negativas, mas bem dentro da estabilidade aí, sem um drive muito específico por lá que pudesse fazer com que as bolsas pesassem. Muito pelo contrário, tá bom? Na sexta-feira à noite saíram os PMIs lá na China e o PMI industrial, ele sai do campo contracionista, que é abaixo de 50, e entra no campo de expansão. Fica levemente acima de 50 ali, mas já é uma notícia boa, né? Então reforça aí a narrativa dos analistas de que a economia chinesa chegou num fundo ali, que aparentemente com estímulos, com um pouco de paciência, a economia da China pode se reerguer nesse segundo semestre do ano aí, chegando nessa reta final de ano aí que também costuma ter um consumo maior, uma demanda maior aí pelos produtos chineses. Enfim, de qualquer forma, esse PMI, ele não traz um ânimo, pelo menos para as bolsas que estavam abertas, que acabam fechando levemente negativas, tá? Bom, minério de ferro sem cotação, tá? Isso daqui é o congelamento lá do fechamento que teve na quinta-feira, de quinta para sexta. E o petróleo, minha gente, como a gente pode ver aqui, o petróleo realiza parte considerável, não parte considerável, mas ele tem uma realização considerável no dia de hoje, perto da alta dos últimos meses, né? Se vocês viram aí o fechamento do mês aí, ele subiu 8% só no mês passado, né? Então, ele realiza parte dessa alta aí, muito depois da abertura do mercado dos Estados Unidos hoje às 10h30 da manhã, quando saíram os indicadores econômicos por lá, o PMI, que a gente vai falar já já, tá? Mas trouxeram preocupações aí trouxeram expectativa de que os juros dos Estados Unidos vai se manter alto por mais tempo, talvez ter mais um aumento este ano, e isso pode comprometer a demanda por commodities. E se você não tem uma expectativa de demanda por commodity, o que acontece com o preço da commodity? Cai. Foi por isso que o petróleo hoje precificou uma queda aí de 2%, né? Uma média aí de 2% de queda depois desses indicadores econômicos que aconteceram lá nos Estados Unidos, tá? Bom, quando a gente vem para a Europa, minha gente, as bolsas da Europa, elas estão no negativo e elas pesam muito mais nessa movimentação que teve nos Estados Unidos e elas fecham. E aí, quando as bolsas americanas, elas recuperam parte das perdas, né? No final da tarde aí, as bolsas europeias já estavam fechadas. De qualquer forma, minha gente, lá na Europa saíram dados de PMI industrial também, que vieram fracos. E assim, os dados fracos na Europa, eles trazem uma preocupação, principalmente em se tratando de estagflação. O que é isso? É quando a economia desaquece, a economia desacelera, mas a inflação não. A inflação permanece alta. Você não vê a inflação desacelerando na mesma velocidade, não é que ela sobe, né? Você não vê uma desinflação, na mesma velocidade que o desaquecimento econômico, o desaquecimento da atividade em si, tá? Então, quando os dados vêm fracos na Europa, a interpretação é principalmente relacionada a uma possível estagflação por lá.
Além disso, também saiu a taxa de desemprego por lá, ela veio 6,4, era esperado 6,4, e no mês passado foi 6,5. Então, marginalmente, ela caiu um pouquinho, mas assim, nada demais. Os mercados olharam muito mais para o PMI da Europa inicialmente, depois para o dos Estados Unidos, para ter fechado tão negativo assim como foi o caso da Europa, como vocês podem ver aqui, tá? Só falando ainda da Europa, minha gente, o DXY, que tem um peso considerável do euro, né? Dá para ver aqui? Dá. Que tem um peso considerável do euro, o DXY, ele hoje, ele está há 11 semanas consecutivas subindo, ele não para de subir. Se ele fechar mais esta semana no positivo, a gente está falando aí da 12ª semana consecutiva subindo. E assim, eu já tinha falado isso para vocês em outros vídeos, né, minha gente? Uma alta de 0,80, uma alta acima, uma variação de mais ou menos 0,3 para o DXY, para a cesta de moedas de países mais desenvolvidos, né? Que é relativamente mais estável, que espera-se que o câmbio seja mais estável, é extremamente agressivo, tá? Então, assim, quando a gente vê um DXY com 0,8 de alta, é muita coisa. É muita coisa. É diferente de um emergente com 0,8 de alta, que já é bastante coisa, tá? Mas é diferente. Assim, a importância que você tem que dar ao ver um 0,8 positivo num DXY é completamente, é um peso muito maior do que um 0,8 no Brasil, no México, na África do Sul, entendem? Então, assim, o DXY hoje subiu muito, muito. Principalmente depois desse indicador dos Estados Unidos, da fala da Michelle Bowman, que é membro do Banco Central Americano, que eu já vou comentar com vocês já já, e que fez os títulos americanos longos de novo seguirem disparados, tá? Eles não param de subir e eu já expliquei isso para vocês, acho que foi no resumão da semana passada. A correlação a correlação atual dos juros dos Estados Unidos com o dólar os dois sobem juntos. Se os juros dos Estados Unidos sobem, o dólar no mundo tende a subir, tá? Essa é a correlação. Ai, Fernanda, não entendo. Eu expliquei isso no resumão de terça ou quarta-feira da semana passada. Vai lá ver o vídeo e se não entender, me procura que a gente fala de novo sobre isso, só para eu não ficar repetitivo aqui. Tá ok? De qualquer forma, minha gente, bolsas na Europa pesadas e o dólar aí na cesta DXY positivo, na verdade, de um modo geral, ele tá positivo, tá precificando aí essa alta dos juros dos Estados Unidos, que vem aí dos indicadores que a gente vai comentar agora, tá? Nossa, de novo, eu peço desculpas aí, mas eu tô bem atrapalhada hoje de alergia, de gripe, não sei de quê, minha gente, mas eu vou melhorar. Então tenha um pouquinho de paciência, até com minha voz fanha. Mas vamos lá, minha gente, vamos para os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos, tô marcando certo? Tô. Os Estados Unidos aqui, eles estavam mais pesados, tá, ao longo do dia, apesar de que o Russell aqui, que é basicamente as small caps dos Estados Unidos, elas demonstram isso, né, tanto que, por exemplo, só um parênteses, se você for no Brasil hoje e olhar a queda do nosso Ibov versus a queda das small caps daqui do Brasil, você vai ver que a small cap sofreu muito mais no dia de hoje, ok? Por quê? Porque eles são muito mais sensíveis aos juros dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos falar o que aconteceu. Saiu hoje o PMI ISM dos Estados Unidos, saiu o PMI industrial, o PMI ISM. Como eu já vinha comentando com vocês, o ISM ele é mais importante da abrangência, a diferença de apuração e etc. Então a gente vai olhar para o ISM. Quando a gente pega o relatório, tá? Ele sai de 47,6 e sobe para 49. Aumentou, tá? Ok, estamos ainda no campo contracionista, já que é abaixo de 50, sim, mas ele está contraindo menos, o que mostra aí, de novo, reforça a ideia de que a atividade nos Estados Unidos está reaquecendo, tá? E como eu falo para vocês, vamos olhar o que tem dentro desses indicadores. Quando a gente olha aqui, vamos lá, novas ordens, sai de 40 e sobe, né? De 46 para 49, então as ordens, os pedidos têm aumentado, a produção aumentando, esse employment, que é a parte de empregabilidade industrial medida por esse PMI, veja, minha gente, sai do campo contracionista e vai para o campo de expansão, tá? E isso daqui é um ponto que o Banco Central dos Estados Unidos tem falado algumas vezes, né? De que o mercado de trabalho americano, ele precisa desaquecer para que a inflação seja finalmente controlada para que a economia americana desaqueça junto, ok? Então, ponto de atenção para esse employment aqui. E o que eu quero trazer para vocês é essa questão do prices, que até aparece no Investing lá também.
Os preços, minha gente, saem de 48 para 43. Essa é uma queda muito considerável para essa medição de PMI, né? Essa queda de menos 4,6 pontos aqui. Pontos percentuais, né? É uma queda muito considerável. Então, olhando única e exclusivamente este indicador, veja, única e exclusivamente este indicador, o que a gente pode ler? Que a economia, o setor industrial, esse PMI é sobre o setor industrial. O setor industrial americano está reaquecendo, né, com mais ordens, com mais emprego, com a produção aumentando, mas com os preços mais baixos. Ok? Então, a notícia é boa e ruim, certo? De qualquer forma, corrobora para o discurso que alguns economistas do mundo e tal e etc. têm falado sobre o soft landing nos Estados Unidos. O que é isso? É o controle da inflação sem penalizar tanto a economia por lá, sem gerar uma recessão para os Estados Unidos, ok? Então, este é o ponto de atenção aqui. Vamos lá. Amanhã nós temos dados de JOLTS. Lembra no mês passado que dados de JOLTS veio muito mais fraco que o mercado esperava? Isso fez com que o dólar no mundo inteiro caísse, as bolsas do mundo inteiro subissem. Não sei se vocês se recordam, mas foi isso que aconteceu no JOLTS do mês passado. Vamos ver o que vai acontecer no JOLTS desse mês. Tá? Por isso que essa parte de emprego, que tem o payroll na sexta-feira, que é o grande drive da semana, mas os indicadores de emprego, eles já começam a aparecer dentro do PMI, eles aparecem amanhã em JOLTS e a gente vai ter que ficar bastante atento a isso. De qualquer forma, minha gente, nós tivemos então esse PMI, que o número cheio reaquecendo, né? Ainda dentro de um campo contracionista, mas reaquecendo, tá? E hoje, a cereja do bolo foi a fala da Michelle Bowman, que é uma membro do Banco Central americano, em que ela fala que ela acredita que talvez os Estados Unidos vai precisar de novas altas de juros. Por que eu enfatizei isso? Porque ela falou no plural. Então, o mercado ficou meio perdido. E assim, em se tratando de juros americanos, o mercado está sensível, minha gente. Sensível. Ele se apega a qualquer narrativa, a qualquer posicionamento, principalmente de um membro do Banco Central americano, tá? Então, ela fala, na verdade, que os juros precisam subir várias vezes. Foi essas palavras dela, várias vezes. Bom, aí o mercado pega um PMI que mostra um reaquecimento mesmo dentro de um campo de contração, mas assim, uma melhora no indicador, né, um reaquecimento da atividade. Essa fala dela de que os juros precisam subir várias vezes, e isso acaba fazendo com que os juros americanos subam muito no dia de hoje, pressionando o dólar para cima no mundo inteiro e as bolsas para baixo, certo? E commodities para baixo. Vejam as correlações. Quando a gente vem aqui, ó, dá para ver? Dá. Quando a gente vem aqui, ó, nesse monitorador aqui, né, que monitora aí as expectativas do mercado em relação à próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos, a gente pode ver, esse número aqui ele mudou consideravelmente, tá, minha gente? Depois disso que aconteceu no dia de hoje. Então, antes, 81%, né, quase 82% do mercado acreditava numa manutenção de juros na próxima reunião, que vai ser em novembro. Esse número cai abruptamente para 74%. Essa variação é uma variação grande de um dia para o outro, tá bom? Quando a gente olha para dezembro, a expectativa de manutenção de juros por lá também cai de 64 para 50. Então, o mercado já pôs um pé no freio aí em relação a afirmar que não teríamos uma nova alta de juros nos Estados Unidos este ano. Veja como que o que aconteceu hoje mudou um pouco a perspectiva do mercado em relação à política monetária americana, tá? E isso fez preço nos ativos. Foi isso que aconteceu, ok? A nossa bolsa, então, não é diferente, ela fica no negativo no dia de hoje, tá? Na parte da recuperação da bolsa americana, a gente não recupera junto, mesmo porque estamos sem referência do minério de ferro, Vale realizou no dia de hoje, né? E a Petrobras, por mais que ela tenha anunciado aí que eles vão começar a explorar dois blocos, né, dois blocos na Bacia Potiguar, na margem equatorial, que é uma boa notícia para empresas. As pessoas achavam, inclusive, que a Petrobras ia ficar bem positiva com essa notícia hoje. Ela acaba seguindo a movimentação de queda considerável do petróleo e, afinal de contas, minha gente, o petróleo precificou a questão de demanda futura. E a Petrobras sofre com isso, né? Afinal de contas, ela é uma vendedora de petróleo, ok? Então, a nossa bolsa não consegue recuperar parte da perda que os Estados Unidos conseguiu e acabou fechando no negativo. Já o nosso dólar, tô marcando dólar errado aqui, né? Já o nosso dólar, minha gente, ele se salvou, ok? Por mais que ele esteja positivo aqui, se a gente olha a positividade do DX, que eu repito,
Isso daqui é algo extremamente agressivo de variação para o DX. Quando a gente olha, por exemplo, o peso mexicano, apesar de que ele teve um indicador saindo por lá, mas de qualquer forma reflete a positividade. A gente pode ver o da Austrália também, enfim. Nós temos o dólar forte no mundo inteiro. Hoje o nosso dólar fica no positivo, mas ainda assim poderia ter sido muito pior, tá? Mas de qualquer forma temos nossa bolsa no negativo hoje, nosso dólar no positivo hoje, seguindo movimentação mundial, ok? Só para fechar falando de Brasil aqui, minha gente, hoje saiu o CAGED, que é aquele relatório que fala sobre a evolução de emprego aqui do Brasil, e os números vieram melhores do que o mercado esperava, tá? Foram criadas aí 220 mil vagas de emprego, contra uma expectativa de 173 mil vagas que o mercado tinha. Então, o número veio bem melhor, mostrando aí a taxa de desemprego na semana passada, já tinha mostrado isso, mas mostrando que o mercado de trabalho brasileiro está aquecido, o que corrobora com a expectativa de que o Banco Central brasileiro vai cortar os juros só 0,5 nas próximas reuniões, não mais do que isto, tá? Porque, afinal de contas, o mercado de trabalho aquecido acaba sendo um item inflacionário, ok? Bom, espero que tenham entendido aí as explicações do dia de hoje. Peço desculpas de novo pela minha alergia, sei lá o que é aqui, eu vou tomar uns chás para melhorar. E vejo vocês no vídeo de amanhã, ok? Beijo e até amanhã. Tchau!